Cara, como que você concebeu na época? Fala assim, ó, tá se contratando aqui. Inclusive, a gente tá com um projeto, a gente tá trazendo quadrinhos japoneses na leitura oriental. Porque era inconcebível na época, né? Já tinha Akira, outros quadrinhos, mas era uma leitura ocidentalizada, né? Sabe que isso é uma coisa engraçada, porque é, eu trabalhei um tempo lá até eles me falarem, né, que eu ia editar os mangás. Assim, até era um pouco estranho, porque no primeiro mês, assim, meio que ajudei muitas coisas. Ah, escreve um texto aqui pro herói, ajuda a cuidar da Pokémon Clube, faz aqui, faz ali. Só que, assim, não tinha um lugar ali. Eu falei, que estranho, né? Que os caras me contrataram e tal. Mas por isso que eu imagino que já era pensando nos mangás, que passou um pouco, falou, ó, compramos essas licenças aqui. E aí, o que é curioso que eu ia falar pra vocês é que, assim, eu me lembro da polêmica na época de quando a gente publicou, ao contrário. Mas eu não me lembro de a gente conversando lá dentro da editora de ser algo tão polêmico. Foi uma coisa meio natural, talvez. Tipo, Vocês olha, não sentiam essa. porque meio que era regra. Eu acho que você não tinha dúvida. Porque, Aham. ó, a gente comprou e a gente tem que publicar desse jeito. Tá bom. É meio que, tipo, você não discute. É, ó, tá no contrato, você tem que fazer assim, vamos fazer assim. Foi a imposição Né? dos japoneses. Sim, sim. Imagino que pra É, ser publicado fora do Japão tem que ser do jeito deles, né? então, hoje em dia sim, né? O que acontece é que naquela época eles estavam exatamente num ponto de virada. Eles tinham vindo publicando muito, aumentando a publicação deles no mundo e então deixavam qualquer coisa, né? Só que eles estavam chegando numa época que eles queriam ter mais controle sobre como ia se publicar as coisas. Ter um Então, cuidado a mais com a obra. Então, a partir dali, mais ou menos, 98, 99, 2000, eles começaram a, todos os novos contratos que eles fecharam no mundo, a fechar o contrato para que se publicasse no sentido oriental de leitura, sem é, traduzir as onomatopeias, né? E quando eu digo traduzir, traduzir na arte, né? Uhum. Traduzir, óbvio que você pode botar um asterisco ali e botar o que quer dizer, mas sem traduzir na arte, né? E aí eles foram aos poucos mudando os contratos para quem já tinha os contratos antigos, né? Então eu me lembro mesmo que o Naruto mesmo, que veio bem depois, né, pela Panini, a primeira edição do Naruto é a edição ainda que com as onomatopeias traduzidas, né? Aham. Ela é a leitura, acho que já oriental, mas com a onomatopeia traduzida. Sim. Então, eles foram aos poucos mudando com quem eles já tinham contrato. Mas para quem assinava contrato novo, como foi o caso da Conrad, já tinha que ser sem traduzir onomatopeia, publicar com leitura oriental. E assim, a parte de produção foi tranquila. Só foi a parte da polêmica quando lançou. Mas a polêmica só foi para pessoas mais velhas do mercado. É muito costume, né? Isso, Quando você mexe no costume da pessoa, ela vai estranhar, não tem o que fazer. exatamente isso. A galera que queria muito mangá, a galera que, meu, nem se importou, ao contrário, ficou Jamais. feliz, meu, vendeu pra caramba. A gente, meu, fazia tiragem de 100 mil exemplares. Caramba. Não, era. Mensal? Ou era a Não, tiragem de cada exemplar. de cada exemplar? De cada exemplar, dos Caramba. primeiros, né? Tanto que a gente, com Dragon Ball Z, que a gente lançou o Dragon Ball Z enquanto o Dragon Ball ainda tava rolando, né? Uhum. Então a gente puxou do que os Estados Unidos fazia, né? Pra você conseguir não esperar acabar a fase, Uhum. você aproveitava que as pessoas conheciam o nome Dragon Ball Z, né? Chamava de uma fase nova e lançava como Dragon Ball Z. Então quando a gente lançou o Dragon Ball Z 1, ele ainda. A gente não tinha acabado o Dragon Ball ainda. E o Dragon Ball Z1, a tiragem ainda foi maior. Eu não lembro exatamente o quanto, mas a gente ganhou uma placa da DINAP de Caramba. vender mais de 100 mil exemplares. E A o. DINAP era a É, distribuidora de banca da época, pra quem não sabe, né? é o equivalente ao disco de ouro. Tipo Que o isso. pessoal Nossa, ganhava no Raul Gil. exatamente isso, Valente. Exatamente isso. E deve ser maluco, porque Senseiya foi a maior explosão de anime dos anos 80, 90, né? 90, chegou em 94. E Isso. aí, nos anos 2000, eles estavam trabalhando com o atual anime de sucesso no Brasil, que era Dragon Ball. Pois é. Então, e isso sabe que é uma coisa interessante? Eu acho, isso é um achômetro meu, tá? Que o Brasil é um dos únicos países, talvez o único país no mundo, no qual Cavaleiros do Zodíaco fez sucesso primeiro do que Dragon Ball e mais sucesso. Depois, claro, Dragon Ball até hoje, pô, super, blá blá, mas Cavaleiros foi muito maior que Dragon Ball, muito maior.
Quando a gente começou a lançar, a Conrad lançou os primeiros mangás em dezembro de 2000, né? Foram os primeiros mangás originais, foram os da Conrad, né? A JBC vai lançar em maio de 2001 só, né? A gente, ao que parece, negociou ao mesmo tempo, tal, não sei o quê, mas a gente ganhou, né? Não, e eu falo isso numa boa, porque depois eu trabalhei muito tempo na JBC, eu amo a JBC, foi acho que um dos melhores períodos da minha vida, o tempo que eu trabalhei na JBC, né? Mas é isso, por isso que, né, eu sei as duas histórias bem, né? E... Mas é isso, Dragon Ball tava começando a decolar ali. Dragon Ball tava começando a decolar. Cavaleiros já era gigante, né? Eu acho que, obviamente, o Dragon Ball clássico ele tem um apelo muito grande, mas eu acho que onde Dragon Ball estourou mesmo foi na transição de clássico pra Z. Exatamente isso. Ainda mais com o clássico terminando o anime e começando o anime do Z com uma pegada, né? Porque o clássico todo mundo sabe, ele tem aquela pegada mais de aventura, de comédia e tudo mais. Sim. O Z, ele é o shonen em sua essência. É É o isso. Battle Dá- Shonen. Dá pra dizer que é provavelmente o maior shonen da história. É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim Acho que também. não é muito Um fora disso, exagero, não. né? É. Eu acho que não é exagero dizer não.